Convidar você que está em casa, que esperou esse momento, abrir tua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 5. Aleluia. Bota o fone musical aí para ajudar. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Esse é um dos momentos mais esperados, né? Sempre que a gente vem para a casa do Senhor. Mas eu quero dizer para você que você possa criar expectativa em Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todo mundo abriu aí na tua casa, nesse momento especial, para a gente adorar o nome do Senhor Jesus e bendizê-lo na beleza da sua santidade. Vamos nos alimentar da palavra nessa noite. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1, eu quero que você na tua casa abra a tua Bíblia e acompanhe essa leitura. E o tema de hoje é justamente esse: o fardo do orgulho. E a história desse homem vai nos ensinar justamente sobre o fardo pesado que o orgulho traz, mas também a libertação traz quando nós aprendemos a ouvir a palavra e obedecemos e colocamos a nossa fé em ação. Aleluia. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Verso 2: Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara que o meu senhor tivesse diante do profeta que está lá em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então Naamã foi e disse ao Senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Aleluia. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 talentos de ouro e 10 vestes festais. Levou também ao rei de Israel uma carta que dizia: logo chegando a ti esta carta, saberás que eu enviei Naamã, meu servo, para que cures de sua lepra. Amém? Só até aí por enquanto. Permanece com a tua Bíblia aberta. Irmãos, essa história fala de um homem que ele era grandioso no seu local, no seu país, mas que o texto, quando começa a dizer que ele era um homem comandante, uma pessoa de posse, uma pessoa de posição, uma pessoa importante, onde o rei tinha dado ali a responsabilidade de cuidar do exército dele, né? Diz também que aquele homem ele teve muitas vitórias na sua vida, mas o texto ele separa a última frase com uma vírgula, dizendo: porém leproso. E lepra era uma enfermidade terrível, não tinha cura, não tinha saída. E a Bíblia diz, quando a gente começa a estudar, que as pessoas leprosas eram colocadas fora da cidade. Elas eram excluídas, elas eram menosprezadas, ela não podia ter contato com ninguém, ela não poderia viver em sociedade, porque aquela enfermidade era uma enfermidade contagiosa. Se alguém pegasse, não teria cura. Ficava sua pele feia, ficava sua pele cheia de ferimentos. Então, ninguém queria ter contato com leproso. Mas por ele ser o comandante, eu acredito que até um certo tempo ele tentou esconder a sua enfermidade.
ele tentou esconder ali aquela situação que ele estava vivendo. E quando ele foi para invadir Israel, ele levou uma menina cativa. Pegou essa jovem e levou para a casa da para sua casa e disse: olha, você vai ficar aqui ajudando minha esposa. E quando somos profetas, começamos de pequeno. Quando aquela criança viu a situação daquele homem, disse assim: olha, se tu fosse lá, existe um profeta que ele poderia te curar. E a Bíblia diz que aquela menina, naquele momento, ela foi um instrumento de Deus para trazer uma boa nova e trazer uma palavra de esperança ao coração de Naamã. E ele, sendo inferior, chegou para o rei, contou a situação e disse: olha, rei, eu preciso ir lá. Então me autoriza, mande cartas para que eu possa, para que eu vá, e eu chegando lá eu seja recebido. E assim ele fez. E a Bíblia diz que ele preparou cartas e disse: olha, quando você chegar com essa carta, Naamã, eles vão saber que foi eu que te enviei, então pode ir, vá. Só que Naamã, por ser um homem bem sucedido, ser um capitão, Naamã por ser uma pessoa da alta sociedade que estava do lado do rei, ele naquele momento estava com um fardo muito pesado, que era o fardo do orgulho. E quando Naamã chegou naquele lugar, ele não foi aceito, ele não foi recebido como ele esperava ser. E é justamente onde entra aí nessa noite esse título que fala sobre o fardo do orgulho. Muitas vezes temos levado um fardo tão pesado que esse fardo não pertence a nós, porque nós temos deixado que o orgulho tenha entrado e tenha feito tudo isso acontecer na nossa vida. No verso 10, no verso 7 ele diz assim: tendo lido o rei a carta, olha só, rasgou as vestes e disse: acaso sou eu Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Ele faz essa pergunta quando ele recebe aquela carta, porque ele estava entendendo ali que era uma carta enviando Naamã, mas também era uma carta de intimidação. Que se talvez a situação daquele homem não fosse resolvida naquele lugar, o rei da Síria poderia se levantar e poderia guerrear contra o rei de Israel. E naquele momento eles estavam em desvantagem. Então o rei, como responsável pelo seu país, ele teve medo. E ele se desesperou naquele momento, rasgou as suas vestes. E ele se indignou, disse: mas eu sou Deus para curar? Eu sou Deus para sarar? Como é que ele vem a mim? Como é que ele manda uma carta dizendo essas palavras? Aí na parte B diz assim: notai, pois, e vede que procuram pretexto para romper comigo. O rei, ele teve medo naquele momento daquela carta. Porque muitas vezes as palavras que as pessoas dizem contra nós são palavras para nos entristecer e para nos intimidar. E naquele momento, quando o rei ouviu isso, o rei teve medo. Ele temeu pelo seu país ser invadido, por ser levado cativo. Mas lá no verso 8 ele diz assim: ouvindo porém Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Aleluia. Irmão, a Bíblia diz que, aleluia, como é bom servir a Deus e ter a confiança plenamente, como aquele profeta tinha. Eu não sei quem estava na hora, no momento daquela situação, eu não sei quem estava ali ouvindo, né? Mas chegou de alguma forma ao ouvido do profeta. E quando chegou ao ouvido do profeta, o profeta disse assim: olha, deixa ele vir, porque ele vai ver, ele vai saber que há um profeta em Israel. E a Bíblia diz que quando o profeta escutou aquelas palavras, se indignou. Lá no verso 11 ele diz assim: porém Naamã, no verso 11 do capítulo 5, porém muito se indignou e foi dizendo: pensava que ele sairia de ter comigo e pô-lo de pé e invocaria o nome do Senhor seu Deus. Todavia a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Quando aquele homem chegou com o seu servo para falar com Naamã, Naamã disse: olha, deixa ele vir, e quando chegar aqui ele vai
se surpreender, porque ele vai saber que existe um Deus que cuida do povo de Israel, e que existe um servo, que existe um profeta nesse lugar. E quando ele chegou lá, ele não foi atendido pelo profeta, né? Foi dito para ele assim: vai e mergulha no rio 7 vezes. E ele se surpreendeu, ele disse, começou a se indignar, justamente isso que esse versículo fala, né? Que ele disse, mas como é que pode? Eu chego lá, eu achei que ele ia chegar, ele ia orar, e a minha lepra seria curada, porque às vezes a gente acha que Deus ele tem atalhos para a gente. E Deus ele nunca vai nos poupar de enfrentar aquilo que a gente tem que enfrentar, para a gente aprender, para a gente amadurecer. E muitas vezes aprender a deixar o nosso orgulho de lado. Aquele homem era importante na sua nação, na sua cidade, ao lado do seu rei. Mas na nação do povo de Israel, ele era mais um ser humano, ele era simplesmente uma pessoa. A sua patente profissional não estava dizendo nada diante de Deus. E ele esperou ele ser bem aceito, ele esperou que fosse feito festa, ele esperou um comportamento do profeta diferente. Ele achou que por ele ter dinheiro, por ele ter um cargo, o profeta iria se prostrar. Mas o profeta não fez isso. O profeta disse, diga ele que vai e se lave. E ele começa a contestar, porque o rio que o profeta mandou ele se lavar justamente era um rio sujo. Tinha naquela região um rio muito mais limpos. E ele fala isso, se eu não estou enganado, aqui no verso... Aleluia. No verso 12, ele diz assim: não são porventura Abaná e Fartá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Ele ainda vai interrogar o profeta. Não poderei eu lavar-me naquele e ficar limpo? E revoltou-se e foi com indignação. É justamente isso, irmão, que o orgulho traz fardos pesados. Porque ele saiu da sua casa, do seu lugar, disposto a receber a cura. Ele sabia que havia um profeta. E para que ele pudesse ser curado, ele tinha que obedecer. E muitas vezes é justamente isso que nós não temos feito. Nós não queremos obedecer à voz de Deus. É se indispor a fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Porque o profeta já tinha dado a receita. Ela vai e se lava lá no rio. Ele disse, não, mas tem rio mais limpo. Eu não quero me tomar banho nesse não. Eu quero naquele. E muitas vezes a gente tem feito isso em nossa vida. Deus tem dito para nós como uma maneira de fazer. E a gente disse, não, mas eu não quero desse, eu quero do meu jeito. E Deus ele nunca vai fazer do nosso jeito. Ele sempre vai fazer do jeito que é melhor para mim e para você. Porque a palavra dele diz que a vontade dele é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mais embaixo, no verso 13, ele diz assim: então chegaram-se os seus oficiais, e lhe disseram: meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não os faria? Quanto mais apenas disse, leva-te e ficarás limpo. Um dos seus servos disse assim: ô capitão, ele não falou nada demais, só disse em outras palavras, para você entender. Ele só mandou você mergulhar nesse rio. Por que é tão difícil mergulhar nesse rio? Se você sabe que o Senhor vai ficar limpo, por que o Senhor não faria isso? Irmão, muitas vezes o orgulho tem nos impedido de a gente viver aquilo que Deus tem para mim e para a tua vida. E é o momento da gente parar e dizer: Senhor, me ensina a confiar na tua palavra, me ensina a renunciar à minha vontade, porque eu sei que a tua é bem melhor. E eu fazendo o esboço para essa pregação, e tem alguns pontos que eu queria ministrar, refletir com você nessa noite. Onde ele diz assim, onde ele faz uma pergunta: será que nós queremos ser lavados por Deus? Era aquilo que Naamã estava precisando naquele momento. E quando a gente começa a ler a história de Naamã, a gente vê que ele primeiro teve que renunciar. Renunciar o quê, pastor? O seu orgulho. Porque ele não queria se mergulhar no rio que o profeta falou. Porque não eram os rios limpos, não era o melhor. Ele queria o melhor. Para ele queria daquela maneira. Mas o que Deus tinha para ele era diferente. Depois ele teve que ter fé. Porque no momento que ele escutou o profeta, disse: olha, você vai sair, você vai mergulhar. No momento que ele sai e vai até o rio, ele estava tendo fé. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus vem pelo ouvir, né? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 10, verso 17.
Depois ele teve que ter dedicação. Depois ele teve que ter obediência. Porque sem obediência, nenhum de nós agradamos a Deus. A palavra do Senhor diz que a obediência, ela gera bênção na vida do ser humano. E não foi diferente, não foi na vida de Naamã. Quando ele mergulha, irmão, vamos ler lá no verso, vamos continuar aqui na leitura. Aleluia. Vamos lá para o verso 14. Diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. Olha só. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Aleluia. Aí onde entra a obediência. Porque a obediência gera a bênção na vida do ser humano. Quando ele obedeceu, que ele mergulhou, a palavra gerou na vida daquele homem, trouxe a existência que o profeta tinha dito. Porque a obediência, ela gera a bênção de Deus na nossa vida. Ele tinha dinheiro, ele tinha reconhecimento, ele tinha título, ele estava do lado do rei. Mas nada disso poderia resolver a situação de Naamã. O que ele precisava era de um coração aquebrantado. Ele precisava se render ao Deus do profeta. Ele precisava se render ao Deus daquela nação. Ele precisava reconhecer que havia um verdadeiro Deus. Só era o Deus de Israel, não havia outro. E acima de tudo, ele tinha que quebrar o orgulho, para que aquele fardo pesado saísse da vida dele. E a Bíblia diz que quando ele mergulha, sua pele foi limpa, sua pele foi purificada, como uma pele de uma criança. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando é que nós iremos obedecer a palavra do Senhor, para que tudo em nossa vida venha a ser transformado, assim como foi na vida daquele homem? Foi apenas obediência, irmão, não foi muita coisa que o profeta falou para ele, não. Ele ainda rebateu, ele ainda quis fazer do jeito dele, mas não há bênção sem obediência. Quer dizer para você, nessa noite, deixe Deus lavar teu orgulho. Deixe Deus lavar todo o orgulho que muitas vezes temos em nossa vida, dizendo: Senhor, tem que ser daquele jeito ali. Não pode ser diferente, não. Deus vai fazer o que sempre será melhor para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. E o 7º ponto nessa noite, que é onde fala perdão e paz. Porque quando aquele homem mergulhou, que ele saiu uma outra pessoa, ele viu que tinha poder, que tinha autoridade na palavra do profeta, que existia um Deus que cuidava daquele povo naquele lugar. Ele conseguiu compreender que o Deus que ele estava servindo lá, o Deus dos sírios, não era o Deus verdadeiro. E eu quero que você reflita: será que o Deus que a gente tem servido tem sido um Deus poderoso? Será que o que nós refletimos, o que nós mostramos, tem mostrado o poder, a grandeza desse Deus? Aleluia. Lá no verso 16 ele diz assim, no verso 15: então voltou o homem de Deus e ele toda a sua comitiva. Veja como era tão importante que ele não dava ração, era uma comitiva com ele. Pôs-se em pé diante dele e disse: és que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Naquele momento ele não queria obedecer ao profeta, mas a Bíblia diz que ele foi lá, mergulhou. No momento que ele mergulhou, o orgulho foi quebrado. No momento que o orgulho foi quebrado, Jesus trabalhou e restaurou e curou. Era algo inédito, porque naquela época não havia cura. Era como se fosse um câncer no dia de hoje. Não tinha condição daquele homem ser curado. E a Bíblia diz que o poder da palavra e com obediência fez um milagre acontecer na vida dele. E quando ele volta, ele já volta com sua mente, seu pensamento transformado. Porque a palavra tem que trazer transformação.
A palavra, quando ela é liberada, ela tem que trazer mudança à nossa vida. E ele diz: olha, eu reconheço agora, né, diante de vocês, que não existe nenhum Deus igual ao Deus de Israel. Aleluia. O Deus de Israel é o Deus verdadeiro. E ele fala mais no verso 16: porém disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei isto com ele, para que aceitasse, mas ele recusou. Então ele que dá presentes ao profeta, mas o profeta não recusou, não aceitou, ele recusou. Aí no verso 17 diz assim: Naamã, se não queres, peço-te de que teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo em holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Irmão, aquele homem reconheceu, aquele homem se converteu, aquele homem, a sua mente foi mudada, foi transformada, quando ele viu, passou por aquela experiência, e ele viu que só havia um profeta em Israel, que só havia um Deus, o Deus de Israel, o Deus que cuidava do seu povo. Foi o mesmo Deus que curou Naamã. Ele teve que sair do seu lugar, da sua nação, e ir para a terra de Israel, para que pudesse ser curado. E quando ele chegou lá, ele achou que ia ser de um jeito, foi totalmente o contrário, o que Deus tinha preparado para ele. Mas o encontro que foi marcado na vida de Naamã, naquele momento, ele teve aquele encontro com Cristo, que sua mente foi mudada, foi transformada. Por isso eu quero dizer para você nessa: tira tudo o fardo, tira o fardo do orgulho, daquilo que tem te aprisionado. E você tem muitas vezes dito: eu não vou fazer do jeito que estão me dizendo, eu vou fazer do jeito que eu quero. Não. Que você possa mergulhar, que você possa dizer: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Que não seja a minha vontade, mas que seja a tua na minha vida. E eu sei que você vai viver uma experiência tão gloriosa como aquele homem teve, de ser curado e de ser transformada a sua mentalidade. Amém? Deixe que a palavra de Deus, ela mude a tua vida. Deixe que a palavra de Deus, ela lave a tua mente, ela lave o teu coração. Que você possa ser abençoado nessa noite, através dessa palavra. Reflita, que depois você possa ler com calma, e que essa palavra venha ser alimento para durante toda essa semana. Mergulhe na presença do Senhor. Lute para deixar os fardos, aquele que te aprisiona, aquele que te distancia da presença de Deus. Que você possa ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus.